Louvado seja Deus. Capítulo 3, a nossa leitura vai ser então dos versículos 1 ao versículo 10. Vamos à leitura do texto. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, disse ele: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Até aqui a nossa leitura. Glória a Deus. Irmãos, no último domingo vimos Jonas no ventre do peixe. Aquele homem que não orava, quando se viu dentro do peixe, pensando que ia o quê? Morrer, acabou para mim. Quando aquele homem se viu chegando no fundo do mar, vendo lá o começo das montanhas, que ele disse que ele estava vendo o começo das montanhas, porque ele chegou ao fundo do mar. Esse homem, diante do medo de morrer, esse homem ora. Esse homem, diante do medo de morrer, ele clama a quem? A Deus. Como diz o ditado, se o avião vai cair, a pessoa o quê? Ora a Deus, pede todo tipo de ajuda, né? Ninguém quer, todos, na sua grande maioria, têm o medo da morte. Jonas, por temer a morte, Jonas clama ao Senhor. E Jonas reconhece que estava fugindo de quem, irmãos? Do Senhor. Ele fala que estava distante, que não estava fazendo, ele reconhece em sua oração. Mas nós vemos que Deus envia quem? Deus envia o peixe, e o peixe engole Jonas. E de lá do peixe, Jonas ora ao Senhor, como nós acabamos de dizer. E agora, o peixe, no final do capítulo 2, o peixe vai lá e como que vomita Jonas na beira-mar. Mas Jonas, quando vê, ele está diante da cidade de Nínive. E a voz do Senhor, como diz no capítulo 1, no versículo 1, diz aí: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu darei a ela. No versículo 3, agora, irmãos, a gente vê Jonas obediente. Agora Jonas vai. Jonas, então, depois da tempestade, depois do peixe engolir o homem, agora ele vai. Agora ele entende que ele tem que obedecer a quem, irmãos? Que ele tem que obedecer a Deus. Irmãos, dos versículos 1 ao 3, vamos à leitura do texto. Olha, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas, então, o que, irmãos? Obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessário quantos dias para percorrer ela? 3 dias. Era uma cidade que em 3 dias Jonas podia percorrer ela. Deus deu esse tempo e Jonas foi, mas nós sabemos, era 40 dias. A mensagem de Jonas era que em 40 dias a cidade ia ser destruída. Mas agora nós vemos então, irmãos, os versículos 1 ao 3, que Jonas é obediente. Jonas agora vai, depois de passar por tudo aquilo. Irmãos, o que a gente aprende dos versículos 1 ao 3? Nós podemos aprender que Deus não desiste dos planos que Ele tem para nós. Se Deus te escolheu, irmãos, Ele vai cumprir o que prometeu através de você. Não tem quem impeça isso.
Isso é muito importante a gente entender. Se Deus nos alcançou mediante a sua graça e a sua misericórdia, não tem como eu, não tem como você, nós nos distanciarmos daquilo que Ele tem para nós. Veja que Jonas tentou, Jonas caiu no sono, a tempestade veio, aconteceu tudo aquilo, mas Deus não desistiu de quem? De Jonas. E do plano dele para com quem? Para com Nínive. Deus não desistiu, Ele fez o que prometeu. E aqui eu quero te dizer, não tem como, quando Ele quer nos usar para os seus propósitos, não há quem possa impedir. No capítulo 1 e 2, a gente viu o resultado da desobediência de Jonas, não vimos? Nós vimos também que por causa da desobediência de Jonas, os marinheiros sofreram. E veja, irmãos, que por causa da minha desobediência e a sua, podem pessoas sofrerem na nossa vida, na nossa família. Sabe, você conhece a verdade, você conhece os caminhos do Senhor. Então, não se afaste do caminho do Senhor, pois você é dele e Ele vai atrás de você, Ele vai atrás de mim. Então nós vemos um Deus que vai atrás de quem? De Jonas. Deus vai atrás também do desobediente. É impressionante nós vermos isso. Deus, Ele também vai atrás de quem, irmãos? Do desobediente. Por isso aqui eu quero te dizer algo que fique bem claro. Entenda, se Deus tem promessa para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, e ele ou ela pode estar distante de Deus, na desobediência, Deus pode ir atrás dele. Deus pode ir atrás dela. Não pense que Deus está de costas viradas para ele, para ela. Deus é Deus de alcançar. Ah, mas meu filho, minha filha está na desobediência, está andando para longe do Senhor, pastor. Conhece a palavra, meu marido já, não importa. Deus é Deus que vai atrás até do desobediente. Porque se Ele tem plano, Ele é Senhor para ir cumprir. Ele é Senhor para ir quebrantar ele. Ele é Senhor para enviar a tempestade na vida dele. Ele é Senhor para enviar a tempestade na vida dela, porque Ele vai atrás. Ele é Senhor. Glória a Deus, irmãos. Mas uma coisa também nós precisamos entender, igreja, não tem como não sofrermos diante da desobediência. Muitas das vezes nós sofreremos por causa da nossa desobediência, por causa da dureza do nosso coração. Irmãos, longe de Deus e do propósito de Deus, não há paz para nós. Longe de Deus e dos propósitos de Deus, não tem paz para nós. Entenda, não tem como eu viver longe de Deus e não sofrer por causa das minhas desobediências. Há consequências diante do Senhor. Então você quer dizer que Deus vem, Ele pune, Ele castiga. As circunstâncias da nossa vida nos mostram que estar diante de Deus, viver em desobediência diante de Deus, tem consequência. A gente sofre diante das nossas desobediências. A gente sofre diante do que, irmãos? Das nossas desobediências. A gente sofre, a gente paga o preço. A gente paga o preço quando a gente desobedece, por exemplo, de cuidar. Vamos dar um exemplo. Se nós cuidarmos mal da nossa saúde, a gente vai pagar um preço. Se nós, por exemplo, cuidarmos mal das nossas finanças, nós vamos pagar o quê? Um preço. Então, veja que tudo na nossa vida tem consequências, há consequências diante disso. E veja que diante de Deus não é diferente. Jonas passa por essas consequências do quê? Da desobediência dele. E é precioso a gente entender isso, porque é o cuidado de Deus para conosco. Isso não é para me fazer ou para te fazer ficarmos com medo. Isso não é para me fazer, para te fazer falar assim, então agora eu vou fazer tudo certinho para Deus me abençoar. Isso é interesse. Irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. E essa graça não é barata. Foi o sangue de Jesus derramado na onde? Na cruz. Foi a vida de um inocente no meu e no seu lugar. O santo Deus encarnado que se fez pecador no meu e no seu lugar. Mas nós respondemos a essa graça crendo neste Deus. E crendo que é tudo o que Ele fez que nos salva. É tudo o que Ele fez, é a fé em tudo o que Ele fez, que nos leva ao caminho da salvação. Então logo eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço a Deus porque sou salvo, porque sou alcançado por Ele. Porque se eu fazer uma coisa para poder ser, isso é interesse. Agora, se eu fazer porque sou, é porque creio em alguém maior que já fez no meu e no seu lugar. Por isso, nós não fazemos as coisas, irmãos, para sermos salvos, como vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2.
Nós não fazemos as coisas para sermos, capítulo 2 e capítulo 4, nós não fazemos as coisas para sermos salvos, nós respondemos à graça salvadora de Cristo porque somos salvos. Logo, se eu e você fazer as coisas, então agora eu vou ser obediente ao Senhor, porque se eu não for obediente, eu não sou abençoado. Se esse for o meu pensamento e o seu, isso é pensamento de gente interesseira. O meu pensamento e o seu deve ser: eu sou obediente a Deus, porque Ele tudo fez por mim. E eu somente faço porque Ele tudo fez. Eu confio em tudo o que Ele fez. Eu creio em tudo o que Ele fez. E aí, isso nos leva, irmãos, a entendermos que se eu oro, é porque sou salvo. Eu não oro para ser salvo, porque Ele já fez na cruz. Então, eu entendo que o propósito de Deus é e sendo assim, se Ele fez tudo por mim, e eu creio em tudo que Ele fez, e essa graça salvadora se manifestou em Cristo Jesus, o que eu faço? Não tem como eu viver longe dos propósitos dEle, não tem como eu viver longe da vontade dEle. Então logo eu entendo que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e o quê? E agradável. Então no livro de Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então não pode eu e você, nós termos paz longe de Deus. Longe de Deus vai ser um caos a nossa vida, porque se a vontade dEle é boa, se a vontade dEle é perfeita, se a vontade dEle é agradável, por que eu vou querer correr desta vontade? Por que eu vou querer? Por isso, irmãos, precisamos ser submissos à vontade de quem? De Deus para as nossas vidas. Não se iluda com a vida do incrédulo, por exemplo. Vou dar um exemplo, tem gente que fala assim: mas o incrédulo ele peca, o incrédulo tem isso, o incrédulo tem amante, o incrédulo faz isso, o incrédulo faz aquilo, e não acontece nada com ele, não acontece nada. Igreja, não se iluda achando que o incrédulo é feliz. Não perca o seu tempo imaginando que o incrédulo, que aquele que não teme a Deus, ele é feliz, porque não é. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 37 que o incrédulo, ele é como a neblina, ele é como a relva. Hoje pela manhã, quando eu estava saindo de casa, tinha uma neblina. Eu olhei para o canto de cá, para a serra, tinha uma neblina grande. Agora você pode olhar lá, já não tem mais, sumiu. A neblina está ali, depois ela o quê? Assim são os incrédulos, quem não tem a Deus, quem não teme a Deus. Os incrédulos não permanecem. Os incrédulos que não temem a Deus não viverão eternamente. Então, não se iluda comparando a sua vida com a vida do incrédulo. Não se iluda dizendo: eu vou para a igreja, eu estou lá todo dia, eu estou lá todo domingo, e fulano está lá na cachaça, fulano está lá fazendo isso, e a vida dele é assim, a minha vida é... Não se iluda com isso. Os planos de Deus para nós são perfeitos, agradáveis, é a vontade dEle para nós. Então, não vá para longe disso, seja submisso à vontade de Deus, seja submisso. Brigar com Deus não dá certo, lutar contra Deus não dá certo para nós. E é o que vemos em Jonas. Jonas tenta fazer do jeito dele. Deus vai agarrar Jonas, Deus envia o peixe, Deus envia a tempestade, Deus busca Jonas, pois não há paz. Irmãos, desobediente, de Jonas agora, de desobediente, a gente vai e vê um Jonas agora, de desobediente a obediente. Ele precisou passar, ele precisou enfrentar aquelas coisas para ele tomar, digamos, desculpe o peso da palavra, para ele tomar vergonha onde? E entender, não, eu sou profeta do Senhor, não tem como fugir de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, por isso, em nome do Senhor Jesus, entenda, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Não existe vontade que seja para mim, que seja para você, que não precise ter Deus nela. Por isso, seja submisso, seus sonhos, renda eles a Deus, suas vontades, renda elas a Deus. E fala: Pai, o melhor cumpre na minha vida, o que for da sua vontade, cumpre na minha vida. Não há um espaço sequer sem que o Senhor esteja na minha vida. Sonho, desejo, mas é a sua vontade, então faça. Sonho e desejo, mas não é a sua vontade, então não faça. Quero viver sua
vontade. Sou submisso, sou submissa à sua vontade. Versículo 4, irmãos, assim diz: Jonas entrou na cidade e percorreu a cidade durante quanto tempo? Durante um dia. Aquilo que Jonas faria em 3, Jonas fez o quê? Olha como ele estava indignado. Olha como estava o coração. Ele fez em um dia. 3 dias seria necessário. Só que ele estava ele queria fazer logo. Ele fez em um dia. Jonas, de tão indignado, ele vai lá, obedece a Deus. Mas o que podia ser feito em 3 dias, ele faz em quanto tempo, gente? Jonas não queria dar tempo para o povo de Nínive. Vamos ver. Jonas, então, ele vai proclamando. Ele vai o que, gente? Proclamando. Daqui, olha a mensagem que Deus deu para ele falar para eles. Daqui a 40 dias, Nínive será o quê? Era um prato cheio. Um prato cheio. Jonas já não queria ir lá. Jonas já o que, gente? Não queria ir. Para Jonas, o povo de lá, ó, tanto faz como tanto fez. Se pudesse que morra. Não quero nem saber desse povo aí. Mas aí Deus vem e fala, ó, vai lá e fala para eles assim, que em 40 dias a cidade vai ser o quê? Vai ser o quê, irmãos? Vai ser destruída. Então Jonas, a mensagem era clara. Jonas estava, ó, em 40 dias vai todo mundo morrer. Era como se Jonas estivesse falando, ó, atenção! Atenção, Nínive, 40 dias vocês vão morrer em 40 dias. Não é muito, irmãos, veja que é bem claro que Jonas não queria que eles se convertessem. Porque Jonas vai em um dia, parece que ele está feliz aqui parece que ele está feliz. O quê? Deus falou que vai destruir em 40 dias, eu vou falar para todo mundo em um dia só. Para quanto mais rápido Deus o quê? Deus matar esse povo. Irmãos, não é muito diferente de nós. Jonas não é muito diferente de nós, porque às vezes a gente se acha Deus. Às vezes a gente se acha quem? A gente não quer falar de Jesus para as pessoas porque a gente fala assim, eu vou falar de Jesus nada, fulano não quer se converter, fulano não quer nada com Deus, vou falar para quê? Ficar gastando meu tempo? Você não é Deus. Você não é Deus. Meu vizinho, minha vizinha, o fulano do meu trabalho, o Beltrano, fulano é encaixaçado, só quer saber de cachaça. Não vou falar aqui, falar de Deus, não quero saber não. Você não é Deus. Jonas, ele estava naquele pensamento, o povo vai morrer, eu vou falar e todo mundo vai o quê? Eu vou falar e todo mundo vai o quê, irmãos? Não é muito diferente de nós. Achamos que não há por que falar de Deus para alguém. A gente acha que não vai o quê? Se converter. Então a gente fica na cabeça assim, já falou de Deus para fulano? Às vezes a gente conversa falando, eu já me peguei muitas das vezes falando, fulano não tem jeito. Eu já me peguei falando, fulano não tem jeito não. Não toma vergonha na cara. Vai pro inferno isso aí. Eu já me peguei me achando como Deus. Você já se pegou se achando como Deus? Você já se pegou se achando no lugar de Deus? Que sua esposa não vai se converter, que seu marido não vai se converter, por isso que você não vai falar de Deus para ele. Que seu filho não vai se converter, que seu vizinho não vai se converter, que sua vizinha, que seu amigo de trabalho, sua amiga da faculdade, seu conhecido, seu parente lá da China, de onde quer que ele esteja, ele não vai se converter, porque é perca de tempo você falar de Deus para ele. Nós não somos Deus, irmãos. Você não é Deus, irmãos. Nós não somos Deus. A mensagem de Jonas era essa. Às vezes achamos que, dizendo assim, para que eu vou chamar para ir para a igreja? A pessoa não quer nada com nada. Você não é Deus, irmãos. Eu não sou Deus, nós não estamos no coração de ninguém. Proclame. Jonas tinha aquele pensamento, vai morrer, vai para o inferno. Porque, gente, muitas são as pessoas que não quer que a pessoa se converta, não. Você sabia que tem crente que acredita em oração contrária? Você sabia disso? Que tem crente que acredita em oração o quê? Que ora para outro crente dizendo assim, Senhor, não abençoa não, Senhor. Envergonha fulano, Senhor. Deus, se isso é Deus mesmo, faz fulano comer o pão que o diabo amassou. E está orando para outro crente. Fazendo oração contrária. E não existe esse negócio de oração contrária não, irmão. Você só está revelando para Deus como é o seu o quê? Coração. E Deus está vendo, fulaninho, olha só. Você quer estar na plateia e quer que o outro esteja
Você quer estar no palco e quer que o outro esteja na plateia, igual um hino que tem aí? Um hino egoísta que tem aí? Irmãos, preste bem atenção, nós não somos Deus. Você tem a mensagem, eu tenho a mensagem do Evangelho. Leve a mensagem do Evangelho e deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer o que, irmãos? Às vezes eu também me sinto Deus. Às vezes eu falo, não vou falar de Jesus não peguei meu tempo para isso, não vou fazer. Mas eu não sou Jesus, eu não sou Deus. Assim era Jonas. Jonas tinha essa mensagem e Jonas queria que o povo morresse. A mensagem era, daqui 40 dias Nínive será destruída. Ou seja, daqui 40 dias vai todo mundo morrer. Uma mensagem que não tinha segunda chance. Aparentemente nessa mensagem aqui não tinha o que, irmãos? Segunda chance. Aparentemente, se em 40 dias vai ser destruído, então acabou. Era uma mensagem que não tinha o que? Parecia que Jonas aqui estava feliz, porque ele fez em um dia, porque não tinha chance para o povo de Nínive. Mas Deus, por meio, irmãos, da sua mensagem, Ele vem nos buscar, Ele vem nos alcançar. Ele vem nos alcançar. Igreja, preste bem atenção, o inferno, ele é real. O inferno, irmãos, ele existe. Não brinque com a mensagem que Deus vem trazer para nós. Deus traz a mensagem de vida eterna. Aos que desprezam essa mensagem, existe o inferno. Então, o inferno, ele é real, sim. O inferno, ele é o que, irmãos? Mas a mensagem para a vida está sendo pregada. A mensagem para a vida, irmãos, está sendo anunciada. Então, você tem essa mensagem, anuncie essa mensagem, porque o inferno, ele é real. O inferno, ele existe. Mas antes de nos apresentar o inferno, Deus apresenta a sua palavra, Deus apresenta seu Filho, Deus apresenta a sua vontade para as nossas vidas. Mas, irmãos, as pessoas lutam contra a mensagem de Deus. Será que nós não somos pessoas que lutamos contra a mensagem de Deus? A mensagem de Deus, coisas bem simples, a mensagem de Deus nos ensina a amar o nosso próximo, mas você insiste em odiar pessoas. Você insiste em dizer, fulano não me desce aqui, não suporto, não passo nem na calçada do ciclano. Você está lutando contra a palavra de Deus. Não lute contra a palavra. Não lute. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar sem olhar a quem, perdoar. Aí vem Jesus e diz que nós temos que perdoar como somos perdoados por Ele. Então, o perdão de Jesus não é sobre medida, eu vou perdoar esse aqui, porque só me roubou. Não, esse aqui matou. Não. Perdoar sem olhar a quem, mas a pessoa fica lutando contra a palavra. Não lutemos contra a palavra. A palavra do Senhor nos ensina a ser bons maridos. Não lute contra a palavra. A palavra do Senhor nos ensina a ser boas esposas. Não lute contra a palavra. Não lute contra a palavra, irmãos. Diga a glória a Deus. Aleluia. Dorme não, pelo amor do Espírito Santo. As pessoas lutam contra a palavra. Deus está te chamando, Deus está me chamando, irmãos, ao arrependimento, à transformação. Mas aí a gente fica dizendo que não é a hora. Por exemplo, quantas são as pessoas que lutam contra a palavra? Se batiza? Não é a hora. Não, fulano, se entrega para Deus, fulano, leva uma vida a sério com Deus. Não é a hora não. Ou então tem gente que diz assim, não, mas as coisas com Deus é séria. As coisas com Deus é séria. Então quer dizer que sua vida é uma brincadeira? Então quer dizer que se eu acho que as coisas de Deus é séria, minha vida é o quê? É uma piada. Minha vida é uma piada, é uma brincadeira. Minha vida, não estou nem aí para minha vida. Se tudo com Deus é sério, então minha vida é uma piada. Não, irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos lutar contra Deus. Nós precisamos ser submissos à sua vontade. As coisas de Deus são sérias, então a nossa vida não é uma brincadeira. Nos entreguemos a Ele. Se batiza, entrega ao Senhor, renda a sua vida, converta-se. Ele nos chama à transformação, Ele nos chama ao arrependimento, assim como Ele chama Nínive. Versículo 5, irmãos, vamos ver o que acontece, e aqui nós vamos partindo para encerrar. Versículo 5 diz,
Os ninivitas, o que, irmãos? Creram em Deus. Proclamaram o que, irmãos? Um jejum. E todos eles, do maior o que? Vestiram-se do que? De panos de saco. Irmãos, atentos à mensagem de Jonas, o povo se arrepende. Então, peraí, mudou. Aquela mensagem que veio para condenar, o coração daquele povo crê que Deus poderia salvá-los. O coração daquele povo começa a crer que, peraí, esse Deus que pode condenar, Ele também pode nos salvar. E aquele povo, irmãos, eles se arrependem. Aquela mensagem que era para a morte, despertou aquele povo para a vida. Você entende, irmãos, porque muitas das vezes Deus permite a gente andar pelo vale da sombra da morte? Você entende, irmãos, porque muitas das vezes pessoas se convertem lá na UTI? Você entende, irmãos, porque pessoas se convertem às vezes agonizando, jorrando sangue pela boca diante de um acidente, e ali elas aceitam Jesus? Você entende que pessoas só aceitam Jesus quando o médico fala, ó, você vai morrer daqui tantos dias? Você entende? Porque a mensagem muitas das vezes é para a morte, mas é através dessa mensagem que Deus está salvando. Porque senão o ser humano, igreja, ele não se desperta para a vida que há em Cristo. Porque muitas pessoas levam a vida com Deus, ó, no uba-uba. As pessoas não levam Deus o quê? A sério. Mas a cidade, o povo da cidade, eles passam a crer em Deus, e eles passam a proclamar entre eles o quê? Um jejum. Irmãos, por meio de um arrependimento sincero, por meio de um arrependimento o quê? Temos então uma vida verdadeira, de fato, de verdade. Por isso que o arrependimento precisa ser sincero. Nós precisamos nos converter a Deus a cada dia com arrependimentos o quê? Sinceros. Porque Ele é Deus e é só por Ele que somos salvos. Glória a Deus. Então, o jejum e o pano de saco e clamor, eles jejuam, eles clamam ao Senhor, eles vestem pano de saco, dos mais novos aos mais velhos, eles se vestem de pano de saco. Irmãos, preste bem atenção, quando tem essa expressão, vestir pano de saco, não significa que você tem que pegar, como você vê nas televisão, esses líderes doidos aí, que veste pano de saco, diz que está se humilhando. A gente já sabe, Jeremias, Isaías, está dizendo que Deus não quer que a gente se vista de pano de saco, Deus quer que a gente rasgue o nosso o quê? Coração. Deus quer que a gente vista o nosso coração com pano de saco. Aquilo ali é uma expressão, e quando os israelitas faziam isso, os judeus faziam isso, é a expressão de fé deles. Mas Deus disse para eles, que nem muitas das vezes você vai ver na Bíblia essa expressão, diante da indignação, eles rasgando o quê? Rasgando as vestes. Aí Deus fala o quê? Eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, eu quero que vocês rasguem o vosso coração. Então, às vezes você vê isso aqui e você fala, eu vou me arrepender usando pano de saco. Não, o arrependimento tem que ser sim. Quem tem que usar pano de saco é o nosso o quê? O nosso coração. A gente precisa se humilhar diante do Senhor. Porque você pode pegar lá 20, 30 panos de saco. Você pode colocar 30 e 20 panos de saco. Mas se você continuar com mágoa, com ódio, seu coração precisa do pano de saco. Então, era o costume deles, se humilhar, sentar em cinzas, isso era costume deles, era a expressão de se humilhar. Hoje Deus quer que façamos isso, Deus quer que continuamos fazendo isso, expressando do nosso o quê? Coração, nos humilhando, falando, Deus, eu sou podre, eu sou pior do que aquilo que cai lá no vaso lá, mas tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, eu não sou nada sem o Senhor. Isso é se humilhar. O povo se coloca diante de Deus em completa humilhação, agonia, e se veste de pano de saco. Deus está pedindo, irmãos, vista o seu coração de pano de saco, se humilhe diante do Senhor. Ele não quer nossas vestes, Ele quer nosso coração humilhado e rendido a Ele. Louvado seja Deus por isso. Versículo 8, 9 e 10, versículo 6 agora. Então, a notícia é o que, irmãos? Se espalha. O que acontece com a notícia agora? Se espalha. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. O homem que governava a cidade, irmãos, ele se levanta do trono e tirou o quê? O manto real. Vestiu-se também de pano de saco, assentou-se em cinzas, então fez uma proclamação. Olha a proclamação que ele fez. Por decreto do rei e seus nobres, não é permitido que nem homem, nem animal, ou bois ou ovelhas,
provem coisa alguma, não comem, não bebam, e cubram-se o quê? De pano de saco também quem? Os animais. Irmãos, nós estamos vendo que o próprio rei, aquele que governava a cidade, ele se rende a Deus. Ele se rende. Diante daquela situação, ele se curva ao Senhor. É possível um líder de uma nação, alguém se curvar a reconhecer o poder de Deus? É possível. Não é possível, como nós vimos na última eleição, líderes políticos usando o nome de Deus para alcançar o quê? Votos de crente. Isso não. Isso não. Como a gente vê em muitos lugares. Chega a eleição, sempre aparece o político A, o político B, tal. Aí dá a melhor cadeira para ele. Não, não tem isso. Não tem isso. O único digno do trono e da melhor cadeira na igreja é quem? É o Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. Mas nós estamos vendo que é possível. Nós estamos vendo que é possível um líder de uma nação se converter a quem? A Deus. Se arrepender do seu o quê? Pecado. Mas não usar o nome de quem? Usando o nome de Deus. Mas aqui nós vemos que é possível, seja quem for, Deus é Deus de alcançar com arrependimento. Mas nós precisamos entender que Ele alcança quem quer que seja. Glória a Deus. Então Deus alcança desde o rei aos povos da cidade. Deus é Deus. Glória a Deus. Continuamos. Versículo 8, então, cubra-se, todos. Versículo 9. Talvez o que, irmãos? Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos o que? Destruídos. Tendo em vista que o que ele fizer, tendo em vista que o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha o que, irmãos? Ameaçado. Mas, irmãos, veja bem o que diz no versículo 8. Olha o versículo 8. Cubram-se de pano de saco os homens e os animais, e todos clamem a quem, gente? A Deus. Por quê? Porque lá, irmãos, os hebreus, eles tinham um entendimento assim, que quando o animal uivava de fome, gemia de fome, era um clamor a quem? A Deus, uma dependência. Porque quem nos dá o alimento diário, irmãos? É Deus, é Deus. Você plantou o alface que você come na salada, você plantou o tomate, mas Deus prepara pessoas para o quê? Plantar. Mas antes de preparar pessoas, Deus preparou o quê? Sementes. É Deus quem dá. Então, até os animais ficaram sem comer. Mas veja o que o rei disse. O rei disse assim, deixem os seus maus, o quê? Caminhos e o quê? E a violência. Irmãos, eles sabiam que era um povo violento. Irmãos, o segredo de viver uma vida diante de Deus é a gente reconhecer os nossos erros. Não é a gente ficar, eu sou isso porque fulano é assim. Irmãos, nunca seja algo porque fulano é assado. Sabe? Por que você é ignorante? Porque você é também. Não, você está errando também. Por que você xinga? Porque você xinga também. Não, você está errando. Não seja porque o outro é. Reconheça os erros. Eu errei. Você é assim? Sou. Preciso mudar. Vou mudar. Em nome de quem? Reconheça os erros. A gente precisa reconhecer que a gente é mal. A gente precisa reconhecer que a gente fala mal do outro. A gente precisa reconhecer. Reconhece que você fala palavrão. Reconhece que você. A gente precisa reconhecer os nossos erros. Porque é só assim que nós somos transformados. Mas tem gente que reconhece o erro dizendo: você grita muito comigo. Eu grito porque eu não reconheço o meu. Você me xinga muito. Eu xingo porque você não reconhece o erro. Reconhece o erro, muda e bola para frente. Mas aqui nos versículos 9 e 10, para a glória de Deus, irmãos, e aqui a gente encerra, o povo se arrepende e Deus não destrói a cidade. Irmãos, essa palavra, preste minha atenção, Deus se arrepende, não quer dizer que Deus chegou lá e falou assim: ai meu Deus, meu coração está tão... não vou destruir eles não, estou arrependido do que fiz. Não. Essa linguagem, irmãos, chama-se linguagem do antropomorfismo. Linguagem de antropomorfismo, antropopatia, que é o pensamento do ser humano com relação a quem? A Deus. Não é que Deus se arrependeu, Deus somente mudou. Deus ia destruir e agora resolveu não. Aí o que a gente acha, nós como ser humano? Nosso pensamento é que Deus se
arrependeu. Mas a gente sabe, a palavra de Deus diz que Deus não se arrepende. Glória a Deus. E a misericórdia de Deus alcançou o povo de quem? De Nínive. Da minha visão e da sua é como se Deus tivesse se arrependido, mas não. Ele iria destruir, ele apenas mudou a destruição em salvação, porque Deus não se arrepende. Isso chama-se antropomorfismo ou antropopatia, está no dicionário, de forma que significa atribuição de sentimentos humanos a Deus. Então é como se o ser humano se arrependesse, Deus também o quê? Se arrepende na nossa linguagem. Quem entendeu, irmãos? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.